Olá, continuação, né, do capítulo 17 do livro Libertação. Então, nós estávamos vendo uma pessoa culta, né, uma consciente, que foi, assim, sagaz, né, em sua literatura, em seus livros e em suas criações, né, percebeu que tinha sido sim influenciada, mas obviamente não eximindo da responsabilidade, porque o que a gente permite é responsabilidade nossa, né? Mas ele estava cansado disso, estava enlouquecendo, e as suas criações estavam assim como que sufocando, como querendo assassiná-lo, né? Como ele diz, né? Seria assassinado, socorro, socorro, né? E os outros, quem estava ouvindo, né, a história, começou a ficar alarmado e André falou, né, assim, acalmou todo mundo e então ele diz: o pobre beletrista desencarnado se contorcia em meus braços sem que eu pudesse socorrer sua mente transviada e ferida. Então, beletrista é aquele que cria obras literárias. Aqui, talvez no sentido de belas obras, né? Belas letras. Ou seja, não eram espíritos, eram seus personagens que o perseguiam. O que os espíritos faziam era quase nada perto do que a sua mente fazia, seus personagens, suas criações. Estava tudo na sua consciência. Ele tinha consciência do que estava acontecendo, mas não tinha condições de sair daquele estado deplorável em que se encontrava por causa dos hábitos criados ao longo da vida. Mudança interior não se improvisa, acontece ao longo do tempo. E aí André diz, né? Cautelosamente enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, ex-hipnotizador de Margarida. E aí a gente se pergunta, né? Por que Gúbio não fez por ele mesmo? Porque a tarefa de iluminação ilumina os colaboradores. Ele não queria ser aquele caridoso. Ele deu oportunidade a quem pudesse exercer a caridade para exercer. E por que Leôncio? Porque ele era técnico em hipnose e magnetização. Lembra lá do começo do livro, foi explicado isso? Então, ele poderia utilizar os seus pré-requisitos, quer dizer, ele tinha bagagem, né, de conhecimento que proporcionava para ele condições de ajudar. À frente do recém-chegado, indicou o doente em crise e falou categórico, mas bondoso. Eu, falou o convertido semi-apalermado, merecerei a graça de transmitir alívio? Gúbio, entretanto, né, ponderou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problemas de direção. A corrente líquida devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante. Ou seja, bem e mal é apenas uma questão de direcionamento. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos na linha do mal. É preciso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora.
O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, se entregando ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Dissipando sem dúvidas, acentuou com inflexão de ternura. Comece hoje, aqui e agora, com Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da sua felicidade. Leôncio não vacilou. Magnetizou o enfermo dementado, que em poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Esse repouso, né, é uma forma de liberar as energias mais densas. Por isso que quando a gente vai em tratamentos assim, né, a gente volta assim com aquela vontadinha de dormir, né? Desde esse instante, o ex-perseguidor, né, não me abandonou mais nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. A assembleia, porém, crescia de hora em hora. Entidades de boa intenção nos buscavam sequiosas de paz e esclarecimento, mas francamente me doía observar tanta ignorância além da morte do corpo. A maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador foi categórico nas últimas informações que transmitiu. A noite próxima seria o término da permanência junto ao lar de Margarida, e nos cabia preparar quantos nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para os serviços de oração que ele pretendia realizar. Não convinha que comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações e esperanças que lhes competiam desenvolver. Em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Ao entardecer, a conformação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Nosso instrutor prometeu conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo sua passagem para a condição superior, e doce contentamento transparecia de todos os olhares. Na exaltação da fé e confiança que nos dominavam, simpática senhora pediu permissão para cantar um hino evangélico, ao que consenti prazeroso, e era de ver a beleza da melodia desferida em notas de maravilhoso encantamento. Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos foi conferido, tinha meus olhos nublados de pranto, quando, aos últimos versos do Cântico de Esperança, jovem dama, de triste fisionomia, avançou para mim e disse, em voz quase súplice: meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto nesse cenário de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou, depois de comovente intervalo: porém, me promete a bênção do esquecimento na esfera do recomeço? Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou os meus 2 anjinhos à madrasta sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta, mas estou entediada do ódio que me aperta o coração. Preciso me renovar para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, tenho sede de esquecimento. Ajuda-me, por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Aqui, né, ela estava pedindo o quê? Para reencarnar. Olha isso. Aqui queremos lembrar, e lá
queremos ter a bênção do esquecimento. Porque sem a bênção do esquecimento, alguns espíritos não conseguem refazer sua própria vida. Reencarnar é a chance de fazer diferente. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-me e me ajuda. Não sei amar ainda sem o ciúme violento e aviltante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permita que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. As rogativas e lágrimas daquela mulher acordaram a lembrança viva do meu próprio passado. Eu também sofri intensamente para me desvencilhar dos laços inferiores da carne. Sensibilizado nela, enxerguei uma irmã pelo coração, a que me cumpriria esclarecer e amparar. Lembra, ele contou o que ele fez no nosso lar, no livro Nosso Lar. Então, abracei-a comovido, como se o fizesse a uma filha, chorando por minha vez e refletindo nas dificuldades de quantos empreendem a reveladora viagem da morte, sem bases no verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda. Exclamei: sim, farei tudo quanto estiver em minhas forças para te auxiliar. Fita-te em Jesus, e doce esquecimento do perturbado campo terrestre balsamizará o teu espírito, te preparando para o voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. Ela me abraçou confiante, como a criancinha quando se sente segura e feliz. E assim ele termina o capítulo. Então, que lições nós temos nesse capítulo? Vai e não tornes a pecar, pois pode ser pior. Lembra dessa frase? A cura física é o efeito da cura espiritual. Se não houver mudança interior, a doença se intensificará ou virá doença pior. Não é castigo, é consequência, é colheita da semeadura. A doença física é o efeito da casa que está dentro de nós. Então, as raízes de toda doença física são do espírito. Portanto, ela não pode ser influência de outro espírito. Pode ser aquilo que trazemos. Ela pode ser gerada por nós mesmos. Nesse capítulo, a doença é gerada por influência de outros espíritos, não por ela, Margarida, O casal reconheceu que existe algo mais que a vida material e foi atrás de entender e provavelmente praticar, porque André diz como um neófito, quer dizer, como um iniciante, como um aprendiz, Mas muitos de nós só procuram o centro porque procura apenas a cura. Obtém a cura, não se modifica, adoece novamente e volta ao centro em busca de outra cura e assim vai, cura após cura, sem se modificar. Mostrou, sem dizer porquê, que a higienização material da casa é importante. E isso devemos estender ao nosso corpo e à nossa mente. Arejar também é muito importante. Talvez por isso esteja sendo tão difícil o uso de máscaras nesse período que nós estamos vivendo, E também eu acredito que essa imposição deve servir para nos conscientizar da necessidade de valorizar o ar que nós estávamos poluindo. E através do medo da contaminação, estamos cuidando mais da higiene que também estava sendo deixada de lado. Por exemplo, reparávamos nos carrinhos de mercado que não eram higienizados, mas aceitávamos como natural. Mostrou ainda, a verdadeira caridade é feita com humildade.
mostrou a evolução de André, que até agora, né? Agora ele deixou de ser aprendiz. Até agora ele era aprendiz, mas agora ele passa a ser trabalhador. Ele já começa a ser um espírito benfeitor. Mostrou que somos responsáveis pelas criações mentais que colocamos no mundo e delas não conseguimos sair facilmente. São criações psíquicas que geram um mundo inferior. E ir a esse mundo inferior é apenas uma questão de sintonia. Outro ponto importante é o que já falamos algumas vezes: cada ser que se eleva, eleva o mundo. Esse capítulo é um exemplo. A felicidade da cura de uma pessoa gerou a oportunidade de muitos espíritos serem ajudados. Quanta lição, né, gente? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.